Este vídeo contém proposições de experiências poéticas das equipes educativas do MAN São Paulo e projeto Inspirarte sobre a itinerância da ação MAN na Cidade, realizada no Instituto Bacarelli, em Heliópolis, e no Centro Cultural Arte em Construção, na cidade de Tiradentes. Cartaz da exposição A Mão Afro-Brasileira, que aconteceu no MAN São Paulo em 1988, uma das mais importantes exposições para se pensar a arte de autoria negra no país. A exposição A Mão Afro-Brasileira, realizada em 1988 pelo MAN São Paulo, teve curadoria de Emanuel Araújo, que apresentou em diversos núcleos temáticos a vasta produção de autoria negra no Barroco e no Rococó, na academia, na arte popular, na arte contemporânea, na literatura, na música, no teatro, na dança, nas ciências e na religião. Obra Suite Afrique 3, de 1977, do artista Emanuel Araújo. Emanuel Araújo é artista, curador e o atual diretor do Museu Afro Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Emanuel nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1940. Seu trabalho é marcado por uma grande produção artística com inspiração no modernismo brasileiro e na abstração geométrica, com destaque para esculturas estilo gravuras. O modernismo no Brasil foi um movimento cultural que impactou a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX com o abstracionismo, principalmente no campo da literatura e das artes plásticas. A abstração geométrica é uma modalidade de arte abstrata que se utiliza de formas geométricas em suas composições. Este gênero artístico se popularizou no início do século XX, influenciando muitos artistas de diferentes países até os dias de hoje, disseminando a poética da geometria e das formas concretas. Tons de terra, tons de céu, tons de prédios, tons de casas, tons de ruas, tons de peles, tom sobre tom. Você já parou para pensar quantos tons tem a sua história e a sua memória? Obra Dança, de 1965, do artista Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é um artista multidisciplinar que faz uso de várias disciplinas. Nasceu no Rio de Janeiro em 1898, onde também veio a falecer em 1966. Sua relação com a música e a cultura carioca fez dele também compositor, músico, além de marceneiro, sapateiro e alfaiate. Temas como a roça, o candomblé, a festa, o samba, a boemia e o carnaval estão presentes em suas pinturas. Pintura sonora. Quase escutamos os sons dos passos pelo quarto. Sons dos instrumentos, do chequerê e da cuíca. Quando foi a última vez que você dançou e celebrou? Obra sem título, de 1984, do artista Mestre Didi. Conhecido como Mestre Didi, o artista Dioscórides Maximiliano dos Santos foi um escultor e sacerdote baiano, nascido em 1917. Em suas peças, ele faz uso de materiais naturais como conchas, búzios, sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira, todos presentes nos objetos de cultos de religiões de matriz africanas, para assim criar um conjunto de trabalhos marcados pelos temas religiosos afro-brasileiros. Ancorada no chão, a obra do Mestre Didi aponta para o céu, para sua imensidão e seus mistérios. Seria a arte não mais do que uma representação, mas um instrumento de conexão com o que há de divino em nossas vidas? Obra sem título, de 1986, da artista Maria Lídia Magliani. Maria Lídia Magliani foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora, figurinista e cenógrafa, nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1946. Magliani, como era conhecida, passou a morar no Rio de Janeiro, onde veio a falecer em 2012. Na capital carioca, ela manteve seu estúdio, onde produziu obras com temas de engajamento feminista em imagens criadas com gestos largos. Podemos observar no trabalho de Magliani que o corpo da mulher é retratado de forma diferente quando comparado às pinturas de artistas homens do mesmo tema. Aqui o engajamento feminista da artista se concretiza quando ela não objetifica esses corpos e
também mostra a diversidade do corpo feminino, sem retratar padrões estéticos ditados pela sociedade. Dentro de casa, o que sou? Sou mobília? Sou sofá? Sou o café da tarde com saudade de estar? A pintura nos encara e parece se acanhar. Despida de suas roupas, o que ela pode nos falar? Obra Mama, de 2019, do artista Antônio Obá. O artista Antônio Obá nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, em 1983. Sua obra propõe uma investigação das relações de influência e contradições na construção cultural brasileira, tensionando temas como o sincretismo brasileiro, memória afetiva, identidade racial e política. Sincretismo é qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras. O sincretismo religioso tem suas maiores expressões no Brasil por uma simples questão histórica, a colonização e a formação do povo brasileiro. Mama África, Pátria Mãe, Nutrição de 2 filhos leões, Mãe Feroz, Ancestral de nossos ancestrais. Obra sem título de 1997, da artista Rosana Paulino. A pesquisa da artista Rosana Paulino, nascida em São Paulo em 1967, destaca todo o aspecto sociocultural do Brasil, na qual a mulher negra ganha importância. A artista se debruça na história da população negra no país desde o período colonial, na sua própria história e de seus antepassados, colaborando com o exercício de revermos as heranças e memórias presentes em nosso cotidiano. Nenhuma história existe sem passado, nenhuma vida sem imaginar o futuro. Imagine essas mulheres rompendo as linhas que as silenciam. O que elas diriam? O que pensariam? O que veriam? Que palavras pronunciariam? Obra sem título, de 2013, do artista Paulo Nazaré. Paulo Nazaré é um artista andarilho de muitas terras. Nascido em Governador Valadares, em Minas Gerais, em 1977, mantém uma produção com forte apelo da performance, registrando seus atos durante longos percursos que atravessam espaços e tempos. Nazaré lida com temas relacionados ao racismo, ideologia e desigualdade social. Performance é uma linguagem artística híbrida, com elementos do teatro, da música e das artes visuais, caracterizada por uma ação em que o corpo é o próprio suporte e instrumento dessa ação. Por possuir um caráter efêmero, de algo passageiro, que acontece e se vai, os recursos de fotografia, vídeo e escrita podem ser utilizados para registro e permanência da memória da performance. Você tem medo de mim? Perguntam os garotos para aqueles que os veem e que não os veem. Obra Fundamento, de 2019, da artista Mariana de Matos, vídeo da poesia da obra em Libras. Antes de cruzarem as fronteiras da nossa humanidade, antes do desejo de nos esmagarem com o peso monolítico dos seus costumes e sistemas de pensamento, antes da súbita invenção das normas e modelos, antes da produção e aprimoramento das técnicas de gerenciamento de medo, nascemos. Embora contraiam patrilíngua, assim como empunham facas e táticas, embora construam obstáculos em caminhos estreitos que nos querem arquipélagos, embora mantenham corações ligados a órgãos que produzem pirâmides das diferenças, por audácia mesmo, embora deteriorem as pontes que nos ligam ao nosso direito à existência, nascemos. Mesmo que supostamente frágeis, afirmem-se no delírio colonial da universalidade. Mesmo que estrategicamente violentos se apoiem na escrita em outros projetos de esquecimento, nos resta sensibilidade, vozes e gestos. Ainda que não saibam, mas nos digam sinto muito, existimos antes de não terem tempo,
para outras configurações de mundo. Mariana de Matos nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, em 1987. A artista tem questionado em suas obras temas como a colonialidade, os processos de desumanização e a violência simbólica. Essa poesia visual apresentada durante o 36º Panorama de Arte Brasileira Sertão, no MAN São Paulo, levanta todos esses temas, mas também celebra as existências múltiplas e as humanidades, segundo a artista. A escolha da obra, apesar de não ser do acervo do museu, reflete uma vontade de falar das questões mais emergenciais na educação e na arte hoje, e de representar o educativo através da figura do educador Leonardo Castilho e da questão da acessibilidade. Contemporâneo é uma palavra que vem do latim, formada pela união das palavras com e tempus. Ela significa que algo ou alguém existe em um mesmo tempo, numa mesma época. É comum usar a palavra contemporâneo para falar de algo que acontece no momento presente, nos dias de hoje, no agora. Quando falamos de arte contemporânea, nos referimos à produção artística que acontece atualmente, ou pelo menos nos últimos anos e décadas. As obras de arte contemporânea podem ser de diversas linguagens artísticas, como a pintura, a escultura, a literatura, a fotografia, a videoarte, a dança, a música, o teatro, instalação, performance e happening. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os artistas e suas obras, vamos criar uma narrativa sobre aquilo que vimos? Narrativa é a ação de narrar a junção de acontecimentos reais ou imaginários por meio de palavras ou imagens. Reúna tudo o que você pensou sobre as obras apresentadas e siga os passos a seguir para dar vida a esta história. Qual é a personagem da sua narrativa? Escolha 2 obras de arte que serão as suas personagens. Imagine quem eles ou elas são, o que gostam e o que fazem. Qual é o sentimento da sua narrativa? Escolha 2 outras obras para serem sentimentos das suas personagens. Descubra o que elas estão sentindo. Tente imaginar o porquê deste sentimento. Qual é o lugar da sua narrativa? A próxima obra de arte será o lugar onde as suas personagens vão se encontrar ou já estão. Explore esse lugar. Qual é o acontecimento da sua narrativa? O que acontece? A última obra de arte a ser escolhida é um acontecimento que pode aparecer diante das 2 personagens. O que elas farão diante disso? Uma dica. Uma obra de arte sem figuras humanas pode ser uma personagem. Assim como a que tenha figuras de pessoas, também pode ser um lugar ou um sentimento. Agora vamos escrever ou desenhar essa história, criando assim a nossa própria narrativa.